Capítulo 13. Quando Jack e Del se sentaram nos bancos do bar The Willows, o bartender se aproximou. Parece que acertei a dupla de hoje. Como vai, Andy? Não tenho do que me queixar. O que mais que posso dizer em relação à metade das pessoas que se sentam nesses bancos? O que vão querer hoje? Uma Pellegrino, disse Del. Vou tomar uma Sam Adams. É pra já. Vieram apenas tomar alguma coisa? Perguntou ela, enquanto colocava um copo debaixo da torneira e colocava gelo em taças de água. Isso, respondeu Jack. Esse aqui tem um encontro. Tem? Quem é a sortuda desta noite? Vou jantar com Laurel. McBain? Uma leve surpresa se revelou nos olhos de Andy. Um encontro de verdade? É. Uma mudança e tanto. Conhecendo as preferências de Del, ela acrescentou uma fatia de limão à água gasosa e depois colocou as 2 taças sobre o balcão. Ouvi algumas especulações sobre o assunto, mas achei que fossem apenas boatos. Por quê? Porque você conhece Laurel há décadas e nunca rolou nada. Já faz algum tempo que não a vejo por aqui, mas soube que os negócios dela estão sendo um sucesso estrondoso. Sucesso estrondoso define bem. Fui a alguns casamentos lá, alto nível, mas sua irmã é assim, não é? Acrescentou Andy, limpando o balcão com um pano branco. Sempre de primeira classe. Ainda sentimos falta de Laurel aqui, a melhor chefe confeiteira que já tivemos. Então, Jack, como vai Emma e como estão os planos para o casamento? Ela está ótima. Conseguiu achar o vestido, o que aparentemente é a chave para o paraíso. Ouça o que eu digo. Deve haver algo na água daquele lugar. Primeiro Mac, depois Emma. Andy deu uma piscadinha para Del e bateu com o dedo na lateral da taça dele. Tome cuidado com o que bebe. Ela foi atender outro cliente enquanto Jack ria. Não pareça tão surpreso, cara. Jack apontou com a taça para Del. Isso é uma progressão muito natural. Estamos namorando há um mês. E planos de casamento são uma progressão natural? Jack deu de ombros. Mac e Emma, e depois Laurel. É como se fosse um casamento triplo. Laurel não pensa assim. Não for observando que ele a conhecia há décadas? Casamentos são um negócio. Ela é uma empresária séria e ambiciosa. Assim como as outras. Pessoas sérias e ambiciosas se casam o tempo todo. Ele estudou Del por cima da borda da taça. Isso realmente nunca lhe ocorreu? Ocorreu é uma palavra de sentido bem amplo, respondeu Del, de forma evasiva. Ainda estamos nos ajustando à mudança em nosso relacionamento. Não sou contra o casamento. Na verdade, sou um grande fã dessa instituição. Só não pensei nisso a sério ainda. Talvez esteja na hora de uma pequena inversão de papéis entre mim e você, considerando o interrogatório que me fez quando Emma e eu ficamos juntos. Quais são exatamente as suas intenções em relação à minha irmã postiça? Eu pretendo jantar com ela. E pretende se dar bem depois? Seria um bobão se não pretendesse. Estamos aproveitando essa nova fase. É nova, decidiu, para os dois. Ela é importante para mim, sempre foi, você sabe disso. Só que agora tem uma importância diferente. Mas não estou pensando em contratar minha irmã para planejar o casamento. Nunca ou ainda não? Meu Deus, Jack! Como sua garganta ficara subitamente seca, Del tomou um gole de água. É uma pergunta justa. Você só pensa em casamento, murmurou Del. Talvez haja mesmo algo na água de lá. Seja como for, não sei. Eu não tinha pensado sobre isso, e agora não consigo tirar o assunto da cabeça. Olhe, eu conheço Laurel. Ela não está pensando em se casar, muito menos porque Mac e Emma vão fazer isso. Estamos falando de uma garota que foi para Nova York e Paris sozinha para estudar. Droga, ela pensou seriamente em se mudar para Paris. Estava trabalhando aqui para economizar dinheiro para isso quando... Sim, eu sei. Havia um brilho zombeteiro nos olhos de Jack. Tudo mudou quando os seus pais morreram.
Na época, Laurel adiou seus planos de ir para Paris. Ele não se esquecera disso, nunca se esqueceria. Ela não teria abandonado Parker, e agora que penso sobre isso, vejo que também ficou por minha causa. Então, a ideia de Parker dominou todas elas. Planos mudam. Sim, mudam, mas o que quero dizer é que Laurel sempre teve o próprio rumo, sempre seguiu seus instintos em vez de ir com a corrente. Se as coisas tivessem sido diferentes, ela estaria morando em um elegante bairro boêmio em Paris, gericiando a própria padaria sofisticada. Acho que não. Jack balançou a cabeça. Acho que aquelas 4 são muito ligadas, e que foi isso que a manteve aqui. Talvez ela fosse para Nova York, mas não para a Europa. A atração das outras 3 é muito forte. Eu disse quase a mesma coisa para ela não faz muito tempo, meio que de brincadeira. Jack comeu uma das amêndoas do prato que Andy pusera sobre o balcão. Acho que percebi isso antes de Emma e eu começarmos a nos enxergar de outra forma. Mas agora que estou morando lá e vivo no meio delas, vejo que elas têm quase uma conexão psíquica. Às vezes um pouco assustadora, para falar a verdade. Ele ergueu sua cerveja em um brinde. Isso é amor, cara. O mais amplo e profundo tipo de amor. Sempre foi. Léo pensou por um momento. Ainda digo que isso não é algo em que Laurel esteja pensando. Mas se estivesse, as outras 3 saberiam. Você poderia sondar Emma. De jeito nenhum. Nem mesmo por você. Se eu tocar no assunto, isso levará a uma discussão sobre o que eu acho sobre vocês. Se eu poderia sondar você. Jack comeu uma amêndoa. O fim da história vai ser uma loucura. Você não deixa de ter razão. Além do mais, isso apenas chamaria atenção para a ideia. Por enquanto, estamos em um caminho tranquilo. Então, por que mexer em time que está ganhando? Jack sorriu. Foi o que pensei em relação a Emma e a mim. Você precisa parar com isso. Admito que é divertido cutucá-la em pontos vulneráveis, mas falando em mim e em Emma, você será o padrinho, não é? Claro, eu faço questão. Ótimo, porque isso é praticamente a única coisa que preciso resolver. Na maioria das vezes só preciso sorrir e dizer que está tudo ótimo, quando Emma me conta o que elas decidiram em relação ao casamento. Parker me falou que a lua de mel ficará a meu cargo e me deu um contato de um agente de viagens que parece ser o melhor de todo um pacote de informações sobre Bora Bora, que segundo ela é o lugar para onde Emma sempre quis ir e além disso é exótico e romântico. Então eu acho que vamos para lá. Intrigado, Del estudou Jack por cima de sua água gasosa. Você quer ir para Bora Bora? Sabe que quero? Assim que vi os informativos, pensei: ei, é isso aí. Sua irmã é um pouco assustadora, Adele. Às vezes ela é. Carter recebeu um pacote sobre a Toscana que tinha aqueles CDs para os dois aprenderem italiano. Del teve que rir. Acho que está tudo resolvido. Pelo jeito, sim, e tenho que correr. Recebi um e-mail antes de sair do escritório. Emma está com vontade de cozinhar. Eu fico com a sua cerveja. Obrigado. Ah, Jack, o terno de casamento ficou bem em você. É confortável. Quem poderia imaginar? Vejo você depois. Não era apenas o casamento que combinava com ele, refletiu Del. Era toda a vida com Emma. Lar, família, jantares juntos no fim de um longo dia. Eles acabariam precisando de mais espaço na pequena casa de hóspedes. Conhecendo Jack, ele imaginaria alguma solução. A propriedade estava se tornando uma espécie de comunidade. Pensando sobre isso, Del concluiu que era algo que teria agradado e divertido seus pais. Sua mesa está pronta, Sr. Brown. O maître tinha ido até o bar. Gostaria de se sentar ou prefere esperar sua companhia aqui? Del olhou para o relógio. Laurel estava atrasada. O Mac, que a deixaria lá a caminho de uma sessão de fotos, perdera a hora. Ela deve chegar a qualquer minuto. Vou para a mesa. Ele decidiu se adiantar e pedir uma garrafa de vinho, e mal tinha feito a escolha quando ouviu seu nome. Olá, sumido! Débora! Ele se levantou para cumprimentá-la e trocou um leve e amigável beijo com a mulher que conhecia havia anos. Você está linda! Como estão as coisas? Maravilhosas!
Ela atirou para trás sua cabeleira ruiva brilhante. Acabei de passar 2 meses na Espanha, as últimas semanas em Barcelona. Negócios ou lazer? Ambos, muito de ambos. Vou me encontrar com minha mãe e irmã para pôr as novidades em dia. Cheguei cedo, como sempre. Elas estão atrasadas, como sempre. Sente-se e espere comigo. Eu adoraria, Delaney. Ela lhe deu um sorriso brilhante quando ele puxou a cadeira. Não o vejo desde... quando? Acho que desde o baile da primavera. O que você tem feito? Nada tão interessante quanto Barcelona. Quando o sommelier apareceu com a garrafa para aprovação de Del, Del olhou para o rótulo e assentiu com a cabeça. Bem, me atualize. Quem está fazendo o quê e quem está com quem? Qual é a última fofoca sensacional? Del sorriu enquanto provava o vinho que o sommelier pusera na taça. Acho que você precisará de sua mãe e irmã para isso. Está perfeito, disse o homem, e apontou para a taça à frente de Débora. Você é muito discreto, sempre foi. Ela provou o vinho, e tem um ótimo gosto para vinhos. Vamos, me conte alguma coisa. Ouvi dizer que Jack Cook está noivo. Confirme ou negue? Isso eu posso confirmar. Ele e Emmeline Grant marcaram o casamento para a próxima primavera. Emma? É mesmo? Bem a eles. Ela ergueu a taça. Embora muitas mulheres solteiras possam lamentar. Obviamente, eu estive fora de circulação nos últimos tempos. Nem sabia que eles estavam namorando. Acho que tudo aconteceu bem rápido. Estou feliz por eles. E você? Achou estranho? Quero dizer, Emma é como uma irmã e Jack é seu melhor amigo. Tive um momento ou dois de estranheza, admitiu Del, mas eles formam um ótimo casal. Me conte sobre Barcelona. Nunca fui lá. Precisa ir. As praias, a comida, o vinho, o romance. Ela sorriu. O romance está no ar. Quando Laurel entrou, eles estavam rindo, inclinados sobre a mesa, na direção um do outro. Aquilo a fez parar imediatamente, como se tivesse esbarrado em uma parede de vidro e estivesse do lado errado dela. Del parecia tão relaxado, pensou. Não, eles pareciam tão relaxados e maravilhosos. Os dois. Se Mac tivesse entrado com ela, poderia ter tirado uma foto, captado aquele momento, aquela imagem de duas pessoas bonitas tomando vinho e rindo à luz de velas. Qualquer um pensaria que eram um casal perfeitamente adequados um ao outro, totalmente em sintonia. Laurel? Oi. Oi, Maxie. Laurel forçou um sorriso para a garçonete que parou. Noite cheia. Nem me fale. Maxie revirou os olhos. Eu não sabia que você vinha. Vamos arrumar um lugar para você. Na verdade, eu vim me encontrar com uma pessoa. Ah, certo. Não deixe Júlio vê-la. Ela deu uma piscadinha ao falar sobre o chefe. Em uma noite como essa, ele ficará tentado a arrastá-la de volta para a cozinha. Sentimos sua falta aqui. Obrigada. Tenho que ir, falo com você depois. Laurel assentiu com a cabeça e depois se esgueirou para a toalete, a fim de se dar um minuto. Estupidez, disse a si mesma. Estupidez perder o equilíbrio porque Del estava tomando uma bebida com uma amiga. Estupidez se sentir um pouco inferior, porque alguns anos atrás estivera lá nos fundos, na cozinha, trabalhando em vez de sentada a uma mesa. Criara sobremesas fantásticas para casais como Delaney Brown e Deborah Manning. Não há nada de errado nisso, murmurou, e pegou seu batom enquanto se recriminava diante do espelho. Orgulhava-se do trabalho que fizera ali e do dinheiro que ganhara para ajudar a abrir a votos. Orgulhava-se de seu talento e de seu dom de lhe permitir ter um negócio, ganhar a vida, criar algo que fazia as pessoas felizes. Havia cuidado de si mesma, aberto seu próprio caminho, e Deus, nada era mais importante para ela do que isso. Mas doía lembrar, e não podia evitar, que de certo modo sempre estivera do lado errado daquela parede de vidro. Isso não importa. Guardou o batom e tomou fôlego. Simplesmente não tem importância. Confiança, lembrou a si mesma. Era como o batom. Tudo o que você tinha que fazer era aplicar. Saiu do toalete, virou-se na direção do salão e começou a se dirigir para a mesa. Ok, pensou. Ajudou consideravelmente o modo como os olhos de Del brilharam ao vê-la.
Ele se levantou e lhe estendeu a mão enquanto Débora mudava de posição e olhava para cima. Laurel percebeu a momentânea dificuldade em dar nome àquele rosto. Afinal, ela e Débora não frequentavam os mesmos círculos. Laurel? Você se lembra de Débora Manning, não é? Claro. Oi, Débora. Laurel, que bom vê-la de novo. Del acabou de me contar sobre Amy Jack. Você deve estar planejando um bolo espetacular. Tenho algumas ideias. Adoraria ouvi-las. Os casamentos são muito divertidos. Pode se sentar? Del, precisamos de outra taça. Mas Débora percebeu rapidamente a gafe e sua pele impecável de ruiva corou. Estou me sentindo uma idiota. Ela riu enquanto se levantava. Del, estava esperando você. Ele foi gentil em me fazer companhia. Tudo bem. Olhe como eu sou madura, pensou Laurel. Pode ficar, terminar seu vinho. É só arranjarmos outra cadeira. Não, não. Eu estava aguardando minha mãe e minha irmã. Vou ligar para elas me certificar de que não me deram o bolo. Obrigada pelo vinho, Del. Foi bom vê-la, Débora. Igualmente. Bom apetite. Ela se afastou, mas não antes de Laurel notar seu olhar perplexo e especulativo. Me atrasei, disse Laurel alegremente. A culpa foi toda da Mac. Valeu a pena esperar. Del puxou a cadeira para ela. Você está linda. Eu estava pensando o mesmo de você. Com a eficiência pela qual o restaurante era conhecido, um garçom retirou a taça de Débora, substituiu-a por outra e serviu o vinho de Laurel. Ela aprovou e fez um gesto afirmativo com a cabeça. Muito bom. Pegou o cardápio que o garçom lhe ofereceu, mas não o abriu. Oi, Ben. Oi, Laurel. Fiquei sabendo que você estava aqui. O que recomenda para hoje? O vermelho coberto com caranguejo, salteado em redução de vinho branco e servido com arroz de jasmim e aspargos. Fechado. E de entrada uma pequena salada da casa. Boa ideia, disse Del. O que mais você recomenda? O filé suíno com um molho de mel e gengibre, acompanhado de batatas e salada niçoise com vegetais grelhados. Perfeito, também quero a salada. Ótimas escolhas. Ele mal havia se afastado quando o outro garçom pôs sobre a mesa o pão de azeitona, que era a especialidade da casa, e o molho. Sabe, o serviço aqui é sempre bom, comentou Del, mas com você é melhor. Nós cuidamos de quem gostamos. Ela mordiscou o pão. Tinha esquecido que você trabalhou aqui. Não pensei nisso quando sugeri que viéssemos. Teremos que pedir sobremesa para você poder avaliar seu substituto. Acho que agora é o substituto do meu substituto. Quando você tem a melhor, é difícil se contentar com menos. Sente falta disso tudo? Quero dizer, de trabalhar com uma equipe, da energia, da sensação de um caos controlado. Nem sempre era tão controlado, e não sinto falta. Gosto de ter meu próprio espaço e os horários do restaurante são de matar. Como se você tivesse muito tempo disponível agora. Bem, é o meu tempo, e isso faz uma diferença enorme. Ah, parece que a mãe e a irmã de Débora chegaram. Ela ergueu sua taça na direção de uma mesa próxima, e Del viu as 3 mulheres se sentando. Provavelmente elas não estavam atrasadas, ou pelo menos não muito. Ela tende a chegar cedo. Sei, retrucou Laurel de modo casual, tranquilo e maduro. Vocês namoraram. Por pouco tempo, há séculos. Espero que não tenha saído com ela enquanto estava casada. Foi depois do divórcio? Del assentiu. Eu fui o advogado dela no divórcio. Não namoro clientes e tenho uma política sobre namorar ex-clientes em casos de divórcio. É uma má ideia. Penny Wistendon, salientou Laurel. Eu lembro que você cuidou do divórcio dela e a namorou alguns anos depois. É por isso que sei que é uma má ideia. Ela parecia muito carente quando não conseguia encontrá-la em casa ou no escritório. Não parava de ligar para Parker perguntando onde você estava. Ela tomou outro gole de vinho. Isso, senhor advogado, foi um grande erro de julgamento de sua parte. Culpado da acusação. Você também teve os seus. Negativo. Mantenho distância de homens carentes. Erros de julgamento, quero dizer. Drake. Não. Dake. Não sei de quê. Quantas tatuagens ele tinha?
8, eu acho, talvez 9. Mas ele não conta, eu tinha 16 anos e queria irritar meus pais. Aquilo me irritou. Ela ergueu as sobrancelhas. Sério? Sério. Ele apareceu durante quase todo o verão, com camisas rasgadas e botas de motociclista. Usava um brinco e acho que praticava seu sorriso afetado na frente do espelho. Você se lembra dele melhor do que eu. Laurel fez uma pausa enquanto Ben servia as saladas e enchia novamente as taças. Sabemos demais sobre o passado amoroso um do outro. Isso pode ser perigoso. Não vou usar o seu contra você se você não usar o meu contra mim. Justo e razoável, concluiu ela. Sabe, as pessoas estão se perguntando o que estamos fazendo. O que há entre nós? Que pessoas? Aqui esta noite, pessoas que você conhece. Ela apontou levemente com a cabeça para a mesa que as 3 mulheres fingiam não estar falando sobre eles. E pessoas que me conhecem. Isso a incomoda? Não, não muito, talvez um pouco. Ela deu de ombros e se concentrou em sua salada. Isso é natural, sobretudo quando um de nós é um Brown. É natural porque estou sentado aqui com a mulher mais bonita do salão. Boa, essa foi muito boa. Uma resposta padrão bem popular. Del pôs sua mão sobre a dela na mesa. Sei para quem eu estou olhando. Encantada, Laurel virou a mão para entrelaçar os dedos nos dele. Obrigada. Que pensem o que quiserem, disse a si mesma. Ela tinha o que sempre quisera bem ali. Eles comeram, provaram os pratos um do outro, beberam um vinho de boa qualidade e falaram sobre o que lhes vinha à cabeça. Sempre haviam conseguido conversar sobre tudo, pensou Laurel. Ela se viu capaz de derrubar aquela parede de vidro ao redor deles, deixar todas as pessoas do outro lado e saborear o momento. Ben pôs 3 mini soufflés sobre a mesa. Com os cumprimentos de Charles, o chefe doceiro. Ele soube que você estava aqui e quis lhe preparar algo especial. Ele está um pouco nervoso, acrescentou Ben, abaixando a voz enquanto se inclinava para ela. Sério? É difícil encontrar alguém à sua altura, Laurel. Se você preferir outra coisa. Não, está ótimo, eles estão lindos. Ela provou o primeiro de chocolate com uma colherada de chantilly, então fechou os olhos e sorriu. Maravilhoso! Experimente isso, disse Adele, e depois provou o de baunilha. Realmente maravilhoso. Ele adoraria vir conhecê-la. Por que eu não vou lá falar com ele depois que terminarmos de comer? Esta coisa sensacional. Ele vai ganhar o dia. Obrigada, Laurel. Ela experimentou o último soufflé enquanto Ben se afastava. O de limão é perfeito. A mistura certa de ácido e doce. Antes, você observou que estava aqui com um Brown, mas sou eu quem estou aqui com a diva das sobremesas. Diva das sobremesas. Laurel ia dar uma gargalhada, mas parou e apenas sorriu. Gostei. Posso mandar fazer uma placa. Deus, tenho que trabalhar loucamente amanhã, mas não quero ferir os sentimentos dele, acrescentou, dando outra colherada em um dos soufflés. Ouça, só vou demorar alguns minutos. Vou com você. Tem certeza? Eu não perderia isso, disse Del, e se levantou para pegar a mão dela. A essa altura, a cozinha já vai estar mais calma, falou Laurel. A correria do jantar terminou, mas não toque em nada. Júlio é capaz de ficar louco. Se ele ameaçar filetá-lo como uma truta, não o leve para o lado pessoal. Eu conheço o Júlio. Já falei com ele várias vezes quando veio até a mesa. Laurel olhou para Del enquanto eles se aproximavam da cozinha. Então, não conhece. Ela abriu a porta. Calma, dissera Laurel. Estava claro que eles tinham percepções diferentes do termo. Del teve a impressão de que as pessoas se moviam por toda a parte ao mesmo tempo, e o nível de ruído, vozes altas, tilitar de pratos, golpes de facas, chiadas de grelha, era simplesmente esmagador. O vapor se erguia no ar denso pelo calor e pela tensão. Júlio encontrava-se em frente a uma das bocas de um enorme fogão, com seu avental e chapéu de chefe praguejando sem parar em vários idiomas. Não conseguem decidir, vociferou. Precisam de mais tempo? Ele proferiu uma série de xingamentos em espanhol, que carregavam um ar já pesado. Não quero cogumelos, quero cenouras extras. Idiotas!
Onde está o meu maldito prato, droga? Certas coisas nunca mudam, comentou Laurel, autossuficiente para ele ouvir. Júlio, um homem macérrimo com sobrancelhas pretas protuberantes, sobre olhos castanhos injetados, se virou. Não fale comigo. Não vim falar com você. Ela se aproximou de um jovem que parara de salpicar molho de framboesa ao redor de uma fatia de bolo de chocolate e um prato de sobremesa. Você deve ser o Charles. Não fale com o Charles enquanto ele não terminar. Está pensando que isso é um clube? Charles revirou os olhos no lindo rosto moreno, cor de café recém-moído. Espere só um minuto, por favor. Ele finalizou o prato, espalhando framboesas e acrescentou biscoitos finos ao redor de uma tigela de pavê, como se, por sinal secreto, uma garçonete os pegou e saiu. Estou tão honrado em conhecê-la. Muito prazer. Seus suflês são maravilhosos, especialmente o de limão. Obrigada. O rosto dele se iluminou, pensou Del, como se Laurel tivesse acendido uma luz. Gostou deles? Quando eu soube que estava aqui, quis fazer algo especial. O de limão. Gostou do de limão? Especialmente do de limão. Forte e ao mesmo tempo refrescante. Ainda não está no cardápio. É novo, eu estou trabalhando nele. Acho que já está perfeito. Imagino que não me daria a receita dele. A senhorita... Ele ficou sem fôlego. A senhorita quer a minha receita? Vou anotá-la agora, vou anotá-la, senhorita McBain. Laurel. Laurel. Del jurou que o nome dela saiu dos lábios do homem como uma prece. Ele se apressou em ir anotar a receita e Laurel se virou para Del. Volto logo. Quando ela se afastou com Charles, Del enfiou a mão nos bolsos e olhou ao redor. Júlio bebeu um gole d'água e olhou para ele. Medalhões de porco. Isso mesmo, estavam ótimos. Senhor Brown. Júlio o reconheceu, depois olhou para Laurel, então novamente para Del e disse, Ele tampou a garrafa antes de ir a passos largos onde Laurel estava debruçada com Charles. Ainda estou furioso com você. Ela deu de ombros. Você me abandonou. Eu o avisei com bastante antecedência e vim em meu tempo livre para ajudar a treinar meu substituto. Seu substituto! Ele praguejou e cortou o ar com uma das mãos. Um inútil, ele chorava. Algumas pessoas choram quando você as atormenta por muito tempo. Não preciso de bebês chorões na minha cozinha. Você tem sorte em poder contar com o Charles. Terá mais sorte ainda se ele o aguentar e ficar. Ele está indo bem, não chora, não responde com ousadia. Dê tempo ao tempo. Vou lhe dar aquela receita, Charles. Acho que é uma boa troca. Ela pôs na bolsa que Charles lhe entregara. Obrigada por vir falar comigo. Significou muito para mim. A gente se fala. Ela apertou a mão de Charles e depois se virou novamente para Júlio. O vermelho estava fabuloso. Deu-lhe um beijo na bochecha, seu filho da mãe. Júlio deu uma risada tão estrondosa quanto suas imprecações. Talvez eu a perdoe. Talvez eu o permita. Boa noite. Quando eles saíram do restaurante, Del passou as mãos pelas costas de Laurel. Aquilo que você fez foi muito, muito gentil com ambos. Sei ser gentil. Você é soufflé de limão, Laurel. Uma mistura certa de ácido e doce. Quando Del levou a mão dela aos lábios para beijá-la, Laurel piscou para ele. Bem, alguém vai se dar bem hoje. Eu esperava por isso. Capítulo 14. Laurel se moveu o mais silenciosamente possível no escuro, a caminho do banheiro, para pôr um sutiã esportivo e uma bermuda de ciclista. Teve que se lembrar de separar uma roupa de ginástica na noite anterior quando Del dormiu lá. Era isso que Parker teria feito, pensou enquanto se vestia. Prendeu os cabelos, calçou as meias e depois decidiu sair com os tênis na mão. Ao abrir a porta, sufocou um grito. Del estava sentado ao lado da cama, iluminado pela luz da mesa de cabeceira. O que é isso? Você tem ouvidos biônicos? Eu não fiz nenhum barulho. Não foi bem assim. Vai malhar? Boa ideia, vou me vestir e ir com você.
Já que ele estava acordado mesmo, Laurel se sentou e calçou os tênis. Você pode deixar algumas coisas aqui da próxima vez. Ele esboçou um sorriso. Alguns integrantes de nossa tribo são reservados em relação a essas coisas. Eu não. Ótimo, eu também não. Isso torna tudo mais fácil. Ele olhou para o relógio e estremeceu. Na maioria das vezes. Pode voltar a dormir. Não vou usar isso contra você ou achar que é fraco, ou mole, ou preguiçoso. Theo a fitou com os olhos semicerrados. Encontro você na sala de ginástica. Está bem. Ela saiu pensando que aquele era um bom modo de começar o dia. Implicar com Del, depois fazer 1 hora de exercícios, seguida de um banho quente, café e muito trabalho. Na verdade, era perfeito. Na sala de ginástica, encontrou Parker já fazendo sua série cardiovascular, com a televisão ligada na CNN. Bom dia, gritou. Bom dia. Você parece muito bem disposta. E estou. Laurel pegou um colchonete e o estendeu no chão para se alongar. Del virá malhar. O que explica sua boa disposição. Como foi o jantar? Bom. Muito bom, a não ser... O quê? Laurel olhou de relance para a porta. Não sei quanto tempo ele vai levar para chegar, depois eu conto. Enquanto se alongava, ela estudou a regata e a legging de Parker. A calça marrom escura e a camiseta floral eram ao mesmo tempo práticas e femininas. Acho que eu deveria comprar roupas de ginástica novas. A maioria das minhas já está bem velha. Ela foi até o segundo aparelho elíptico. Há quanto tempo você está aí? Acabei de completar 1/2 hora. É melhor eu correr para alcançar você. Sem chance. Quando eu completar 5 quilômetros, farei minha série de pilates. Posso fazer 5 e acompanhar seu pilates com um pouco de yoga. Talvez faça 6 quilômetros. Comi soufflé ontem à noite. Valeu o quilômetro extra? E mais alguns. Eles estão com um ótimo chefe doceiro no The Willows. Charles Barker. Você sabe de tudo? Sei, disse Parker com satisfação, e completei meu 5º quilômetro. Parker limpou o aparelho e trocou o noticiário por música. Bom dia, senhoritas. De short, de moletom velho e camiseta desbotada, Del pegou uma garrafa d'água para si mesmo e outra para Laurel, e depois se dirigiu ao aparelho de Parker. Obrigada, disse Laurel quando ele pôs a garrafa no suporte. Precisa se hidratar. O que ela fez? Parker. 5 quilômetros, eu vou fazer 6. Ele se aproximou e programou o aparelho. Vou fazer 8, mas não usarei isso contra você, nem vou chamá-la de fraca. 8? Ela assentiu com a cabeça. Eu topo. Competitiva, pensou Parker, alongando-se no colchonete antes de começar sua série de abdominais. Bem, não podia falar nada deles. Ela mesma era assim. E já desejava ter feito alguns quilômetros extras só porque eles fariam. Eles ficavam bem juntos. Será que sabiam disso? Não apenas fisicamente, refletiu, mas no modo como se moviam, se conectavam. Queria tanto que dessem certo, mas queria que fossem tão importantes um para o outro que chegasse a doer. Desejava o mesmo para Mac e Emma, mas aquilo era mais. Tratava-se de seu irmão e sua irmã em todos os aspectos, menos de sangue. Aquelas eram as 2 pessoas mais importantes de sua vida e queria muito que fossem felizes. Seria um presente para ela, quase tanto quanto para eles. Acreditava totalmente que cada pessoa, cada coração, tinha um complemento, um par, alguém certo para ela. Sempre acreditara nisso e sabia que essa crença inabalável era o motivo de ser boa no que fazia. Já foi, anunciou Laurel. Você começou antes de mim. Isso não é problema meu. Muito bem, então, observou Parker. Parker observou Del se mover energicamente. Chega de ser bonzinho. Parker balançou a cabeça e começou outra série de abdominais. Eles haviam passado do 5º quilômetro, com Del na liderança, quando Mac se arrastou para dentro. Lá está ele. Ela mostrou os dentes para o aparelho de musculação multiuso. O inimigo. Acrescentou ironicamente para Parker, que terminara sua sessão com posições básicas de yoga para se alongar. Você já terminou, não é?
Dá para perceber pelo seu olhar orgulhoso. Parker juntou as palmas das mãos em uma posição de prece. Meu rosto reflete a paz centrada de minha mente e meu corpo. A se catar, Parker. Ei, não olhe agora, mas tem um homem aqui. Eles estão em uma competição de 8 quilômetros. Meu Deus, mas por quê? Por que alguém iria querer se esfaltar naquele monstro por 8 quilômetros? Mas então, o que acha? Ela deu uma volta para mostrar a regata esportiva e a calça corsário de yoga. Eu estava desanimada e fiz umas comprinhas para me inspirar. Bonitas e funcionais, parabéns. Parker terminou plantando bananeira, o que fez Mac inclinar a cabeça. Agora que tenho as roupas, acha que consigo fazer isso? Se quiser tentar, eu ajudarei. Não, é melhor não. Vou me machucar. E fiquei de chamar Carter para nadar quando terminasse minha tortura autoimposta. Você já ouviu nadar? Parker desfez o movimento e depois se aprumou. Posso tê-lo visto enquanto saía para o terraço. Não que eu estivesse olhando para ele com cobiça, é claro. Ele inspira um pouquinho de cobiça. Fica uma graça de roupa de banho, mas o fato é que quando entra na água, ele subitamente se torna o senhor gracioso, em vez do sujeito estabanato de sempre. Depois de programar o aparelho, ela começou a fazer flexões nos bíceps. Por que será? Talvez porque não haja nada em que esbarrar ou tropeçar na água. Pode ser. De qualquer modo, quando eu terminar de maltratar a mim mesma aqui, nós dois vamos dar umas braçadas. Natação é um exercício civilizado. Provavelmente o único. Falando em coisas graciosas, acrescentou, baixando a voz e apontando com o queixo para os aparelhos elípticos. Eles não são uma fofura? Parker fez que sim com a cabeça, enquanto pendurava a toalha ao redor do pescoço e bebia água. Pensei a mesma coisa mais cedo. Ela consultou o relógio. Sabe, tenho tempo para umas braçadas antes de começar o dia. Reunião às 10 horas com toda a equipe. Marcado. Vejo você lá. Ah, Mac. Seus ombros estão maravilhosos. Sério? O rosto dela se iluminou de prazer e esperança. Não está dizendo isso só porque me ama e está me vendo sofrer? Maravilhosos, repetiu Parker, e saiu para ir buscar seus trajes de banho. Maravilhosos, murmurou Mac, e começou a exercitar os tríceps. Quase 6,5 km. Del pegou sua garrafa e deu um longo gole. Olhe, você ficou para trás. Estou me poupando para a arrancada final. Laurel enxugou o suor no rosto. Não havia como alcançá-lo, mas podia fazê-lo se esforçar para vencer. Olhou de relance. O suor formava um V escuro na camisa dele e fez o corpo de Laurel se contrair de desejo. Usou isso para se esforçar um pouco mais. Os cabelos de Del haviam escurecido nas têmporas e a umidade produzia cachos sensuais. Os braços dele brilhavam, os músculos saltavam. Ele devia estar todo salgado, pensou Laurel, escorregadio. Essa energia, essa força e resistência estariam por cima dela, por baixo, por todo o seu corpo e dentro dela. Sua respiração começou a se acelerar, não só pelo esforço do exercício, e ela alcançou o 6º quilômetro. Del a encarou e Laurel viu nos olhos dele o que vibrava dentro dela, aquela necessidade pulsante primitiva. Seus batimentos acompanharam o ritmo da música, seu corpo funcionava em harmonia com a máquina. Ela sorriu devagar e falou ofegante. Vou alcançar você. Não lhe sobrou força o suficiente. Sobrou bastante. Você está sem fôlego. Você também. Posso terminar com um sprint e você. Fique observando. Do outro lado da sala, Mac revirou os olhos e, decidindo que havia coisas das quais nem mesmo as amigas mais íntimas deveriam participar, esgueirou-se para fora da sala. Nenhum dos dois pareceu notar. Del desacelerou um pouco e Laurel entendeu que a competição havia terminado e a dança sexual quente e primitiva começara. Eles terminariam juntos. Vamos ver a sua arrancada, disse ele. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então fique olhando.
Ela acelerou com vigor, até ficar ao mesmo tempo excitada e perplexa por sentir aquele prazer misterioso surgir. Quando Del mais uma vez ajustou seu ritmo ao dela, Laurel ouviu o próprio gemido. Fechou os olhos e deixou a sensação invadi-la. Todo o calor e a torturante necessidade, toda a ansiedade antecipatória. Eles terminaram juntos. Com a respiração acelerada e irregular, Laurel abriu os olhos e o encarou. Sentiu uma sede que a água não podia saciar. Quando desceu do aparelho, suas pernas estavam bambas. Vou desistir da yoga, falou. Faz muito bem. Del engaixou os dedos no sutiã esportivo de Laurel e a puxou para ele. A boca dele encobriu a dela febrilmente, embotando o seu raciocínio e levando-a ao delírio. Necessidade e ânsia. As dele tão profundas e desesperadoras quanto as dela, e por si só já eram excitantes. Outra forte onda de calor invadiu, e Laurel se perguntou como algum deles conseguiria interrompê-la. Temos que nos apressar, temos que nos apressar. Ela se soltou de Del lutando por ar. Por um momento intenso, eles ficaram apenas olhando um para o outro. Venha me pegar. Então ela disparou para a porta e ouviu a respiração ofegante dele junto com uma risada enquanto corria na direção do quarto. Ele a pegou e passou com ela pela porta. Ainda rindo, Laurel se virou e o empurrou contra a porta para fechá-la e depois devorou a boca dele com a sua. Deus, ai meu Deus, conseguiu dizer, tirando a camisa de Del e a jogando para o lado. Então passou as mãos pelo peito dele. Você está todo suado, escorregadio e... Ela o lambeu. Salgado. Isso me deixa louca. Rápido, exigiu, e começou a baixar o short dele. Não tão rápido. Ele mudou de posição e a empurrou contra a porta. Tirou-lhe o sutiã, jogou-o para trás por sobre o ombro e então encheu as mãos com os seios de Laurel. Ela arqueou a cabeça para trás, com as carícias dele em seus mamilos. Eu não posso. Pode sim. A corrida ainda não terminou. Não sei o que você fez comigo, mas quero mais. Quero você. Ela pegou o rosto de Del com suas mãos e começou a beijá-lo novamente. Você pode ter tudo o que quiser, tudo o que quiser. Só não pare de me tocar, não pare. Del não conseguia parar. Como poderia tirar as mãos e a boca daquele corpo firme, daquela pele macia e quente? Laurel se apertou contra ele, murmurando contra seus lábios, incitando-o a fazer o que quisesse e obter o que precisasse. Nunca outra mulher o excitara assim, não até o ponto em que tudo o que ele podia fazer era sentir o sangue latejando, pulsando sob a pele. Desejo era um nome simples demais para o que ela lhe provocara. Paixão era pouco. Ergueu os braços de Laurel acima da cabeça dela e os prendeu contra a porta, enquanto lhe sugava a boca e o pescoço. Então desceu pelo corpo, deleitando-se. O desejo só aumentou. A bermuda de ciclista de Laurel era colada à pele, modelando os quadris e as coxas. Ele as tirou e continuou a descer, até serem as próprias mãos que a moldavam, até não haver nenhuma barreira entre aquele calor úmido e os lábios e a língua dele. O orgasmo arrebatou, confundindo seus sentidos e obscurecendo sua visão. Suas pernas perderam a firmeza, mas ele a segurou com mais força. Del fez o que queria, obteve o que precisava. Laurel não conseguia encontrar ar em meio à torrente de prazer. Não era capaz de encontrar equilíbrio no escuro. Só conseguia sentir o bombardeio de sensações que a faziam estremecer a cada investida. Mais uma vez, Del ergueu as mãos de Laurel acima da cabeça dela e as prendeu. Depois, olhando-a nos olhos, penetrou-a. Laurel atingiu o orgasmo de novo, em uma longa e chocante perda de controle. Então, Del mergulhou nela até a onda de prazer começar a aumentar de novo, impossivelmente. Os pulsos de Laurel escorregaram das mãos de Del, e então ela agarrou os ombros dele com firmeza, até senti-lo começar a perder o controle. Viu-o observá-la enquanto eles começavam a corrida, ganhavam velocidade e seguiam o mesmo ritmo. E terminavam juntos. Ficaram esparramados no chão, fracos e satisfeitos demais para se mover. Quando recuperou a capacidade de falar, Laurel suspirou. Nós ficaremos ricos. Ah, esqueci.
Você já é rico. Eu ficarei rica e você ficará milionário. Ok, estou falando sério. Acabamos de descobrir uma motivação infalível para exercícios. Sexo selvagem. Seremos ricos como Bill Gates. Escreveremos um livro, lançaremos DVDs e infocomerciais. Toda a população dos Estados Unidos e depois a mundial ficará sarada e sexualmente satisfeita, graças a nós. Os DVDs e infocomerciais terão demonstrações de sexo selvagem apenas nas versões mais para adultos e poderemos usar muita névoa, iluminação inteligente e ângulos de câmera para manter a elegância. Meu bem, uma das características do sexo selvagem é não ser elegante. Para objetivos de nossa produção será: não é pornografia o que estamos fazendo aqui. Pense nos milhões, Delaney. Ela virou de bruços para poder ver o rosto dele. Milhões de pessoas fora de forma lerão nosso livro e verão nossos DVDs ou infocomerciais e pensarão: caramba, eu também posso ter isso? Então, fundaremos o Clube Motivacional de Saúde McBain Brown para oferecer um espaço seguro e harmonioso aos membros. Lançaremos franquias. Eles vão pagar, Del. Ah, sim, vão pagar muito dinheiro por isso. Porque seu nome vem primeiro no Clube Motivacional de Saúde. A ideia foi minha. Isso é verdade, mas você não a teria se eu não tivesse abalado suas estruturas. Eu abalei as suas também. Com toda certeza. Venha cá. Del a puxou até ela ficar sobre o peito dele. Seu nome pode vir primeiro. Ótimo, combinado. Nosso curso terá vários DVDs para níveis diferentes, como yoga para iniciantes, esse tipo de coisa. Iniciante intermediário e avançado. Não queremos que ninguém se machuque. Vou começar a cuidar da papelada. Faça isso. Deus, 8 quilômetros e sexo selvagem. Era para eu estar exausta, mas me sinto capaz de fazer tudo isso de novo e depois. Ai, droga. O quê? O tempo. 8 quilômetros e sexo selvagem demoraram mais de 8 quilômetros e yoga. Tenho que tomar um banho. Eu também. Ela lhe deu um pequeno beliscão no ombro. Só uma chuveirada rápida, eu estou atrasada. Laurel, todo homem tem seus limites. Acho que já atingiu o meu. Ela se levantou e puxou os cabelos para trás. Fraco, disse, e então correu para o banheiro. Quando terminou a fornada da manhã, Laurel ficou em dia com o cronograma. Havia optado pelo DVD A Ceia dos Acusados e arrumado os doces para as 10 horas em um belo prato enquanto o diálogo de Nick e Nora irradiava do aparelho da cozinha. O ar tinha um cheiro agradável de açúcar e café forte e transmitia a alegria das margaridas de Emma. Ela estava estendendo o braço para desamarrar o avental quando Parker entrou. Ah, você terminou. Vim ajudá-la na arrumação. Está com 5 minutos de sobra? Nem parece programação da Parker que eu conheço. Os clientes remarcaram para as 10h30. Laurel fechou os olhos. Eu me matei para seguir o cronograma, você poderia ter avisado. Eles acabaram de ligar. Tudo bem, há 20 minutos, mas assim ninguém se atrasa. Você não avisou a ninguém. Adoro essa blusa, disse Parker animadamente. É quase um pecado cobri-la com um terninho. Esse tipo de coisa só funciona com os clientes distraídos. Laurel deu de ombros e pegou o paletó que tirara antes de começar a trabalhar. Mas realmente a blusa é linda. Nós não estamos atrasadas, exclamaram Mac e Emma ao entrarem correndo juntas. Não, mas o cliente está, disse-lhes Laurel. A espertinha da Parker guardou a informação só para ela. Apenas por 20 minutos. Nossa, não sei se fico chateada ou aliviada. Preciso de um estimulante. Mac abriu a geladeira para pegar uma Pepsi Diet, então. Abriu a tampa e tomou um grande gole enquanto estudava Laurel. Aposto que você está se sentindo livre e relaxada. Estou bem, por quê?
Ah, aposto que está muito mais do que bem. Aposto que está se sentindo fabulosa depois daquele exercício. Exercício entre aspas, é bom que se diga. Por acaso você pôs uma câmera escondida no meu quarto? Eu nunca seria tão grosseira. Além do mais, quem precisa de uma câmera oculta? Vocês dois estavam enviando tantas vibrações de sexo selvagem que precisei sair antes que me atingissem e eu pulasse em cima de vocês para um ménage à trois. É mesmo? Perguntou Parker, arrastando as palavras. Bem, provavelmente não em relação à homenagem. Eu iria preferir você, gostosa. Ela deu uma piscadela safada para Parker. Pensei que eu fizesse mais o seu tipo, disse Emma. Eu sou uma vagabunda. Seja como for, os dois estavam na sala de ginástica e a coisa começou a esquentar. Estavam falando de sexo usando linguagem de academia. Não estávamos. Ah, eu entendi muito bem o que vocês estavam falando, afirmou Mac, apontando um dedo para ela. Fico excitada só de pensar. Sim, você é uma vagabunda, decidiu Laurel. Uma vagabunda que está noiva, não se esqueça disso. Mas eu deveria lhe agradecer, porque descarreguei minha frustração sexual inesperada em Carter, depois que nadamos. E ele deveria lhe agradecer também. Disponham. O papo está muito interessante, mas... Parker deu um tapinha em seu relógio. Precisamos arrumar as coisas no salão. Espere. Emma ergueu uma das mãos, como um guarda de trânsito. Apenas uma pergunta. Por que tenho que tirar as flores da van? Você realmente tem disposição para fazer sexo depois de malhar? Leia o livro. Assista o infomercial. Que livro? Quis saber Emma, enquanto Laurel levava os doces para fora da cozinha. Que infomercial! As flores, disse Parker, e depois carregou o serviço de café. Droga, não fale em nada enquanto eu não voltar. Na verdade, você tem que me ajudar a trazer as flores para dentro. Mas eu quero... Emma apenas emitiu um som de interrupção e ergueu o dedo para Mac. Está bem, está bem. No salão, Laurel e Parker arrumaram os quitutes e as bebidas. Então, já é mais tarde? Mais tarde do que o quê? Perguntou Laurel. Mais tarde do que era antes, quando você disse mais tarde. Sim, é mais tarde. Laurel ajeitou o leque de guardanapos. Quantos clientes? Noiva, mãe e pai da noiva. Noivo, madrasta do noivo. 5. Certo. O pai do noivo era viúvo. Ele não vem? Está viajando, não precisa me Está viajando. Não precisa me contar, tudo bem. Não, é claro que não está tudo bem. Digo isso porque sou sua amiga e não quero que se sinta mal. Você é uma filha da mãe. Laurel teve que rir. Não é que eu não queira lhe contar. É só que eu me sinto meio ridícula em relação a isso, especialmente agora, depois do sexo selvagem. Foi selvagem? Perguntou Emma ao entrar com uma caixa repleta de lírios vermelhos. Que tipo de exercícios foi? Quanto durou? Seja específica, Parker, anote tudo. 8 quilômetros no aparelho elíptico. Meu Deus! Suspirando, Emma começou a levar os vasos para fora e arrumá-los. Esqueça! Eu ficaria morta depois de 8 quilômetros de qualquer coisa, e então Jack faria sexo selvagem com outra pessoa. E isso só me deixaria puta da vida. Há modos mais fáceis de fazer sexo selvagem. Eu me pergunto, começou Parker, se é possível ou talvez concebível que todos nós estejamos um pouco obcecadas com sexo nesse momento. A culpa é dela. Mac foi ajudar Emma com as flores. Você entenderia se estivesse na sala de ginástica com todas aquelas vibrações sexuais ao meu redor. Nós não estamos falando sobre sexo, observou Laurel. Quando paramos? Perguntou Emma. Antes de você entrar, estávamos falando sobre outra coisa. Melhor assim, porque eu não vou correr 8 quilômetros em um aparelho. Que outra coisa? O jantar da noite passada. A parte anterior ao jantar. Eu me atrasei. A culpa foi sua, disse ela apontando para Mac. O quê? Não deu para evitar. A sessão de fotos no estúdio demorou mais do que o previsto e eu não consegui encontrar meus sapatos. Além disso, foi só um atrasinho. 10, 15 minutos no máximo. Tempo suficiente
para Deborah Manning se sentar com Del à mesa, que ele reservou para nós, e tomar uma taça de nosso vinho. Eu achava que ela estivesse na Espanha. Então, anda muito mal informada. Laurel abriu um leve sorriso para Parker. Obviamente, ela não está na Espanha e estava tomando vinho com Del. Ele não tem nenhum interesse nela. Costumava ter. Isso foi há anos, eles só saíram algumas vezes. Eu sei. Laurel ergueu as mãos antes de Parker continuar. Eu sei, o que é um dos motivos por me sentir meio ridícula. Eu não fiquei com ciúme dela, nem estou agora. Se estivesse, me sentiria ainda mais ridícula, porque é claro que ele não estava interessado nela dessa maneira, e acho que ela também não. Então qual é o problema? Perguntou Emma. É só que, quando eu entrei e os vi juntos, tomando vinho, rindo, eles pareciam um ótimo casal. Não, não pareciam, retrucou Parker, balançando a cabeça. Você não viu. Eles estavam lindos, harmoniosos e perfeitos. Não. Lindo e harmoniosos tudo bem, perfeitos não. Eles ficam bem juntos porque os dois são bonitos. Isso não é o mesmo que perfeitos. Que observação profunda, concluiu Mac. E entendo exatamente o que quer dizer. Às vezes eu fotografo casais e eles saem lindos, parecem ótimos juntos, mas eu sei que não são perfeitos. Não posso mudar ou corrigir isso, porque não são e ponto final. Isso. Certo. Eles pareciam muito bem juntos. Vamos nos ater a isso. E apenas por um minuto eu me senti paralisada, deslocada. Isso é ridículo. Laurel passou a mão com força pelos cabelos. Foi como olhar através de uma parede de vidro. Eu estava do meu lado e eles do outro. Isso é insultante para vocês três. Emma parou de arrumar as flores para cutucar Laurel no ombro. E nenhum de vocês merece isso. Débora é uma boa pessoa. Quem é Débora? Você não a conhece bem, disse Emma a Mac, mas ela é uma boa pessoa. Eu não falei que não era. Também não a conheço bem. Só estou comentando que não acho que algum dia ela tenha servido mesas ou suado em uma cozinha de restaurante, argumentou Laurel. Isso é snobismo às avessas. Laurel deu de ombros. É claro que é. Eu falei que me sentia ridícula em relação a esse assunto. E já superei, de verdade. Sei que é um problema meu, e não gosto disso, mas foi o que senti naquele momento. Quando ela percebeu que ele ia jantar comigo, que estávamos juntos, vi aquele lampejo de "que porra é essa?" em seu rosto, antes que ela conseguisse disfarçar. Mas ela foi muito gentil. A culpa dos meus sentimentos não é dela, o que torna a situação ainda pior. Enfim, depois disso tivemos um jantar ótimo. Então, parte de mim se sentiu ainda mais ridícula por causa da reação que eu tive. Odeio me sentir ridícula. Ótimo, Parker assentiu com a cabeça, porque quando você odeia algo, para de fazê-lo. Estou tentando parar. Então, devem ser os clientes, disse Parker quando a campainha tocou. Droga, quase esqueci. Emma, livre-se daquelas caixas. Laurel, você está usando seus sapatos de cozinha. Merda, eu volto logo. Laurel saiu correndo do salão, com Emma atrás dela, carregando as caixas vazias. Parker ajeitou o paletó de seu terninho. Você quase não falou nada. Porque já estive atrás da tal parede de vidro, explicou Mac. Sei como ela se sentiu. É preciso algum tempo e esforço para vencer isso, mas ela vai conseguir. Não quero que haja nenhum tipo de parede entre nós. Nunca haverá, Parks. Não entre nós quatro. É diferente entre ela e Del, mas ela vai vencer isso. Certo. Fale comigo se achar que ela está se sentindo assim. Prometo que sim. Certo, repetiu Parker. Está na hora do show. Falou, então correu para atender a porta.